te rendemos graças. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos de te conhecermos, por estarmos no Senhor, guardados em Ti, Pai. Obrigado por termos a alegria de poder abrir os nossos lábios com tanta certeza e convicção que não estamos abandonados nessa terra, que não estamos sozinhos, que graças a Deus nós temos uma identidade celestial que gravou os nossos nomes, chamado amor, foi imprimido nas nossas vidas. E hoje nós temos a certeza de que nós temos um Pai, que nós temos proteção, de que nós somos guardados, de que nós somos amados. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, para te dar todo louvor, toda honra, toda glória, exaltarmos e glorificarmos a Ti, porque a nossa adoração também ela é direcionada para o Senhor. A nossa adoração tem um dono, e somente um. Ela pertence ao nosso Deus Todo-Poderoso, a quem amamos, exaltamos, glorificamos para sempre, todos os dias das nossas vidas. Nós te encontramos, Senhor. Eita glória! Nós te encontramos, Pai. Nós encontramos a Ti, Senhor. Nós somos abraçados. Nós voltamos para o lugar onde nós deveríamos estar sempre. Porém, por causa da queda, Senhor, houve esse desvio. Mas a Tua misericórdia nunca desiste. A Tua misericórdia, aleluia. A Tua misericórdia, a Tua misericórdia, a Tua misericórdia nunca desistiu de nenhum de nós. Ela nos encontrou e ela dizia: eu te amo, vem pra mim, eu te amo. E muitas vezes resistimos, mas um dia nós dizemos: não, eu me rendo. Eita, eu me rendo a esse amor que me ama. Eu me rendo a esse amor que me constrange. Eu me rendo a esse amor que me procurou todos os dias da minha vida. No ventre da minha mãe, o Senhor já me olhava e dizia: é meu, eu vou atrás de você. Eu estarei atrás de você porque eu te amo. Você é meu. Oh, Senhor, obrigada. Nós fomos alcançados. Oh, glória. Um grande dia, todos nós abrimos a nossa boca e dizemos: sim, Jesus. Eita, eu não aguento mais. Eu te quero na minha vida. Chega, cuida de mim, cuida de minha casa, cuida de minha vida, cuida da minha vida, cuida de tudo que eu não sei controlar, que eu não tenho domínio, Jesus. Eis-me aqui. Você pode dizer: eu tenho um Salvador que se chama Jesus. Diga mais alto: que se chama Jesus Cristo. Aleluia. Reconheça. Aleluia. Eita glória. Eita glória. Reconheça tamanha bondade. Reconheça tamanha bondade que nos encontrou, que nós amamos, que nós temos hoje.
tanta glória, que nós podemos dizer com tanta alegria: eita, hoje eu não sou mais gentil. Hoje eu não estou mais aquém das coisas originais, das celestiais, das coisas santas e sagradas. Nós não estamos mais alheios, nós não estamos mais ignorantes sobre as coisas santas, mas nós estamos familiarizados. Oh, glória! Nós conhecemos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que cura, aquele que sarou a nossa vida, aquele que abençoou. Oh, glória! Ele diz: toda sorte de bênção. Oh, glória! Toda sorte de bênção. E ele diz: sim, os vossos celeiros cheios. As janelas dos céus foram abertas por Ele. E derrama sobre nós as bênçãos, a vida abençoada, a plenitude da vida de um filho. O filho que disse: sim, 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 onde eu estou não está bom, mas a misericórdia chegou e bateu. A misericórdia bateu na porta e disse: vamos. A misericórdia disse: venha, oh venha, oh venha, todos os dias, todos os dias, todos os dias, amorosa, gentil, de uma elegância sobrenatural, doce e amável, e disse: venham, ai, venham para as bodas, venham para a festa, venham para a mesa, porque tem lugar, tem lugar, tem lugar para todos. E ainda, como disse a parábola do filho pródigo, como disse parábola, há uma roupa nova, um anel para ser colocado no dedo daquele que a misericórdia está batendo na sua vida. A misericórdia está te trazendo a esse lugar. Oh, você já saiu de casa mais de uma vez. 1, 2, 3. E sabe por que você veio? Porque uma doce presença, uma doce presença chamada misericórdia disse: vamos. Ei, vamos, hoje é dia de você ouvir aquela palavra que você tem gostado. E você está aqui nessa noite. E todos nós que estamos aqui nessa noite, nós estamos aqui porque um dia nós não resistimos. Um dia nós não resistimos e o nosso coração foi derramado. E você disse: não, eu não aguento mais. Eu preciso derramar meu coração diante do Senhor. Antes de começar a palavra, irmãos, Deus está te chamando. Você está aqui porque a misericórdia tem te trazido a este lugar. Porque resiste ao Senhor. Porque você está resistindo a Ele. Há uma doce presença que diz: se arruma, vamos, eu estou aqui. E vem de braços dados, e ela está ao seu lado. Há uma misericórdia. Oh, yes, há uma misericórdia que bate no seu coração. Que o regaço de base de povo. Não resista ao chamado do Senhor. Sabe, irmãos,
Existem pessoas que já vieram aqui mais de uma vez e está resistindo. Abrir a sua boca e dizer: sim, Jesus, eu te quero na minha vida. Ah, Senhor, que a tua bondade seja tão perceptível na vida desta pessoa que veio aqui esta noite. Que essa pessoa não resista ao chamado do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O louvor pode sentar. Muito obrigada. Isaac, se quiser tomar uma aguinha, voltar daqui a pouco. Amém, irmãos? Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, que nós decidimos entregar o nosso coração ao Senhor. Graças a Deus. Eu sei que essa foi a melhor escolha. Eu sei que nós vivemos de escolhas. Amém? Todos nós aqui já fizemos muitas escolhas. Nós vivemos fazendo escolhas na nossa vida. Mas a melhor escolha que já fizemos nas nossas vidas foi entregarmos a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sabe, irmãos, meditando sobre a palavra de Deus, eu quero trazer algo para nós nessa noite a respeito daquilo que nós somos em Cristo. Hoje, nós temos Jesus Cristo nas nossas vidas e nesse mundo, como filhos amados do Senhor, a quem sim aceitou e acolheu ao Senhor e recebeu a Cristo na sua vida. A Bíblia diz que hoje nós somos luzeiros neste mundo. Então, aonde uma luz está, ela tem um destaque, ela é vista. Não tem como esconder uma luz, não é verdade? Porém, existem duas situações. Uma é aquele que já aceitou a Cristo e que sabe como ele vivia antes, até quanto ele sabia sobre Deus, sobre as coisas preciosas do Senhor. E existe aquele que a palavra de Deus, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 4, a palavra de Deus descreve o que acontece com aqueles que ainda não abriram o seu coração, que ainda não escancararam literalmente a sua vida para receber a vida de Deus, para receber a eternidade nos seus corações. Então, aqueles que ainda não optaram, as pessoas que estão por aí, vivendo as suas vidas de acordo com as suas escolhas. Quantas pessoas? Elas sofrem, elas não são felizes, elas correm atrás de uma felicidade vazia, de uma felicidade que não tem nada que vá trazer resultados, os resultados que aquela pessoa espera. Quantas pessoas têm vivido uma vida onde elas têm sonhos, onde elas desejam ter uma vida melhor? Quantas pessoas têm dinheiro, têm estabilidades em todos os aspectos, porém, no seu coração, a sua vida espiritual, a sua vida com Deus, ela é vazia. E o que a Bíblia nos traz, irmãos, sobre isso? Quais são os esclarecimentos que nós podemos ter para que nós, como cristãos, que estamos ouvindo a palavra de Deus nessa noite, isso fique mais perceptível, para que ao sairmos por aquela porta, verdadeiramente nós venhamos ser baluarte, nós venhamos ser bênção, nós venhamos ser luz na vida de muitas pessoas que Deus vai colocar nas nossas vidas, que nós venhamos ser luz na vida de muitas pessoas. Irmãos, muitas pessoas vão passar pela nossa vida. Muitas. Você crê nisso? Tanto nós vamos passar pela vida de muitas pessoas, como muitas pessoas passarão pela nossa vida. E uma das coisas que a Bíblia diz é que
o Deus deste século, lá em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 4, diz: o Deus desta era, ou o Deus deste século. Então, quando nós vamos para o versículo, existem versões que nós encontramos esse D maiúsculo, como essa. Existem versões que o Deus está minúsculo, porque a esse Deus que esse versículo se refere, como nós já estudamos a palavra do Senhor, está se referindo ao diabo. Aí você diz, e esse século tem um Deus? Infelizmente, o governo desse mundo, para aqueles que já leem essa Bíblia, o livro sagrado, as escrituras sagradas, nós sabemos que o governo espiritual está nas mãos do diabo. E desde o dia da queda do homem, irmãos, o homem espiritualmente, aqui não está falando sobre o olhar natural, o olhar físico, com os nossos olhos, mas aqui está falando com o olhar espiritual, os nossos olhos, os olhos espirituais, eles não enxergavam, eles não conseguiam ver, eles não conseguiam entender sobre a salvação. Eles não conseguiam ver com clareza o quanto Jesus Cristo nos quer nele, o quanto Jesus nos ama e o quanto Jesus quer salvar a todos. Como lá em João 3,16, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não amou só algumas pessoas, mas Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui esse versículo segue dizendo, e Ele cega o entendimento dos descrentes, ou seja, Ele cegou o entendimento dos incrédulos. É capítulo 4. Eu ainda estou lendo 2 Coríntios 4, a partir do... É porque colocou lá em João, né? Desculpa. Então, aqui diz o seguinte, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, que era o que nós éramos antes. Embora nós disséssemos, eu creio em Deus, embora muitos confessem, não, eu acredito em Deus. Não, Deus, Jesus mora, sim, Ele mora no meu coração. Muitos fazem essas confissões. Porém, a Bíblia diz que o Deus desta era, Ele cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho. Então, por que muitas pessoas... eles não conseguem ter a mesma percepção que nós sobre as coisas celestiais, sobre as coisas espirituais? Às vezes moram dois em uma só casa. E nessa casa um recebeu a Cristo como Senhor e Salvador e o outro não. E dentro de um mesmo ambiente existem duas percepções, existem duas visões espirituais. Uma que conhece, sabe e consegue discernir as coisas espirituais. E a outra que ignora, que acha anormal. Então, aquela que ignora, ela começa a olhar para aquela pessoa que ama ao Senhor e que tem uma compreensão da luz e do poder do Evangelho. Ela começa a olhar para o incrédulo, ele começa a olhar para o que crê e começa a nomear. Começa a dizer que aquela pessoa é fanática. Começa a dizer que aquela pessoa é fundamentalista. Começa a dizer que não há necessidade de estar na igreja mais de uma vez na semana. E é assim que as pessoas agem. E muitas vezes eles são grosseiros. Muitas vezes eles, de fato, eles realmente se comportam como pessoas preconceituosas com os cristãos. Por quê? Como nós cristãos devemos lidar com essas situações, sendo conhecedores do poder da luz do Evangelho? Olhando para essas pessoas, irmãos, e entendendo
que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 4, que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo. Então é por essa razão que nós nunca devemos desistir, que nunca devemos olhar para as pessoas que desacreditam. Sabe, irmãos, eu sei, e eu vou fazer uma pergunta, e essa pergunta eu acho super interessante. Quem aqui, antes de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e se tornar um crente, aquele que crê em Cristo Jesus, não gostava de crente? Pode levantar a mão. Eu não gostava. Eu não gostava. Então, hoje, por que nós estamos aqui? Porque a misericórdia do Senhor bateu na nossa porta. E nós ouvimos o chamado do Senhor. Sabe, irmãos, quando eu fui convidada para ir à igreja, eu fui convidada pela primeira vez por uma prima minha. Ela disse, vamos à igreja e tal. Eu falei, vou, só dessa vez. Da próxima vez não me chame mais. Mas tá bom, só para lhe fazer companhia, eu vou. Fui. Gostei? Eu amei. Mas eu fiquei, caladinha. Na segunda vez, ela disse, vamos, eu vou de novo. Está tendo festa, era aniversário da igreja. Aí eu falei, tá, só dessa vez. E isso, a misericórdia indo na minha casa. A misericórdia batendo na minha porta. E dizendo, vamos, me amando. Querendo me tirar daquele mar de tristeza, daquela solidão, que por mais que tivesse muita gente ao meu redor, eu me sentia sozinha. E eu resisti no chamado do Senhor. Da terceira vez, a minha prima não me chamou. Eu fiquei triste. Eu chorei. Tudo bem. Da quarta vez, ela disse, vamos. Tá bom, daí eu já estava mais animada, eu vou. Só, irmãos, que depois da quarta vez, quem me convidou, quem me levou até Cristo, quem me apresentou o Senhor, quem falou de Jesus para mim, desistiu de mim. Me deixou para lá. E eu fiquei com a vontade de ir para a igreja, mas eu não tinha mais coragem de ir sozinha. E aí, no quinto culto, eu decidi, eu vou sozinha. E eu fui. Só, irmãos, que por causa da cegueira que havia no meu coração, por causa da falta de entendimento, por não conhecer ao Senhor de fato, por não saber quanto amor me aguardava, quanta coisa boa me esperava nessa vida, o quanto o Senhor desejava mudar a minha vida, mudar a minha sorte, o quanto o Senhor desejava me colocar de fato no propósito para o qual eu nasci. Eu demorei e eu resisti ao Senhor. Mas por que isso não aconteceu? Porque havia uma cegueira no meu coração. E eu não permitia que a luz do Evangelho da glória de Cristo realmente descesse para o meu coração, para que eu tivesse uma compreensão. Mas um dia, irmãos, eu decidi, e algo novo aconteceu na minha vida, não só na minha, mas como na vida de todos aqueles que já receberam a Cristo como Senhor e Salvador, amém? A nossa vida nunca mais, ela será a mesma. Glória a Deus, nunca mais. Nunca mais ela será a mesma. Por quê? Porque toda a cegueira que o diabo havia colocado nas nossas vidas, ela foi desfeita pelo poder do Evangelho. Pelo poder da palavra de Deus, para termos a vida que verdadeiramente Cristo nos deu e para estarmos nele para sempre. Amém, irmãos? Então, a palavra diz, no livro de João, capítulo 8, verso 12, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, diz o seguinte, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca mais
Glória a Deus. Ele disse: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem aqui segue, Senhor? Glória a Deus. Ele só ali, aquele que me segue nunca mais andará em trevas. Aqueles que seguem a Cristo, irmãos, preste atenção no que você está ouvindo, isso é maravilhoso. Aqueles que seguem a Cristo Jesus, nunca mais nós andaremos sem saber o rumo certo das coisas. Nunca mais nós andaremos por caminhos que são caminhos tortuosos, que nos levarão à morte. Mas em Jesus, nós agora temos Cristo Jesus que ilumina o nosso caminho, que nos dá a direção que realmente nós precisamos. Por quê? Porque Ele diz: olha, eu sou a luz do mundo. Então hoje nós estamos em Cristo Jesus, que é a luz do mundo, que trouxe luz para as nossas vidas, que trouxe luz para o entendimento, aquele que não conseguia compreender as coisas celestiais. E quantas vezes, irmãos, a luz de Cristo está entrando em lugares improváveis, em vidas que muitos cristãos até olham e subestimam. Será que essa pessoa aceitaria a Cristo? Será que essa pessoa um dia vai ser crente? Mas essa luz, ela é muito poderosa. Imagine um ambiente todo escuro. Por menor que seja a brechinha, você vê o brilho da luz. Você vê algo brilhando em um lugarzinho muito pequeno, porque a luz, ela sempre está pronta para entrar na escuridão e iluminar todas as coisas. E assim é Jesus Cristo. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 8, Efésios capítulo 5, verso 8, diz também qual era o nosso estado, como nós vivíamos antes. Efésios 5, 8 diz: porque antes vocês eram o quê, irmãos? Quando está falando que antes nós éramos trevas, a Bíblia está dizendo, irmãos, que antes nós não tínhamos a compreensão, nós não compreendíamos as coisas celestiais. Aí diz: se antes vocês eram trevas. Aí segue dizendo: mas agora vocês são luz no Senhor. Graças a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Aí diz: mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Então essa é a instrução do Senhor para as nossas vidas. Sabe, irmãos, uma das coisas que os cristãos precisam aprender, que nós precisamos aprender, que nós precisamos ter uma compreensão sobre essas coisas tão poderosas para o Senhor, é que hoje nós recebemos o chamado do Senhor. O Senhor nos colocou em um lugar onde Ele diz: olha, vocês precisam brilhar. As pessoas precisam olhar para nós e ver o brilho de Jesus, e ver o poder que a palavra tem desenvolvido nas nossas vidas. E quantas áreas das nossas vidas a palavra de Deus, ela tem o poder de tratar, ela tem o poder de mudar, ela tem o poder de transformar, ela tem o poder de nos tornar verdadeiramente pessoas mudadas. Mas a Bíblia diz: mas vivam como filhos da luz. Nós fomos chamados para vivermos como filhos da luz. E os primeiros, irmãos, as primeiras pessoas que devem olhar uns para os outros, são os filhos de Deus. E entender, irmãos, que independente dos desafios que surjam na vida uns dos outros, independente das dificuldades, independente das imperfeições que haja na vida uns dos outros, há um amor nos alcançando todos os dias e nos ajudando, nos orientando a mudarmos, nos orientando a seguirmos adiante. Há um amor nos orientando a dizer, independente de momentos nos quais você se sinta incapaz de continuar, há um amor poderoso nos impulsionando para frente e dizendo: eu amo vocês e é nesse lugar que eu desejo que vocês estejam.
Irmãos, vivermos como filhos da luz é muitas vezes olharmos para nós e dizer: Senhor, eu estou me sentindo incapaz, mas eu sei que como filho da luz há um amor que não desistiu de mim e me capacita para todas as coisas. E vivermos como filhos da luz, irmãos, também é andarmos de mãos dadas. E vivermos como filho da luz, irmãos, ainda que nós venhamos ter alguma situação que seja constrangedora com alguém, mas é sim darmos a mão, é sim reconhecermos que erramos, é sim dizer: nós vamos estar juntos, nós vamos andar para frente, nós vamos andar no caminho para o qual nós fomos chamados para andar, e nós não vamos desistir do Senhor, porque andarmos como filho da luz, irmãos, é não vivermos olhando para as deficiências dos nossos irmãos, e muitas vezes olhando como alguém que não tem a capacidade de fazer o que faz, de estar onde está, de desenvolver o que desenvolve, por termos um conceito sobre aquela pessoa. Mas, irmãos, somos filhos da luz. O Senhor nos chamou, Ele acredita em nós. Nós precisamos olhar uns para os outros, acreditando no potencial, acreditando no que Deus deseja fazer através da vida de cada um, como filhos da luz, como aqueles que brilham, irmãos, sem estarmos olhando uns para os outros e sempre dizendo: porque aqui tem essa deficiência, porque ali está assim, porque fulana. Irmãos, quantas pessoas hoje estão no lugar que de fato Deus chamou para estar, mas que enfrentaram desafios, e que muitas vezes os maiores desafios foi com os próprios irmãos que são a luz. E vivermos como filhos da luz, irmãos, é sermos impulsionadores, é impulsionarmos aquilo que Deus chamou cada um dos seus filhos para fazer, é olharmos para as pessoas e dizer: vamos, nós estamos aqui nessa terra como luzeiros, como filhos de Deus, como luz nessa terra, não somente para sermos influenciadores no mundo, irmãos, mas dentro da igreja, dizendo uns aos outros: vamos, porque esse trabalho, porque essa obra, porque esse chamado é para todos nós. E como luz, irmãos, as pessoas precisam olhar para nós e ver que sim, nós temos o brilho de Cristo nas nossas vidas, e que nós verdadeiramente temos brilhado nesse mundo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: não permita que Satanás apague o seu brilho, porque ele vai trabalhar para isso. Porque ele quer, o que ele quer é te ver em casa isolado. O que ele quer é te ver separado do seu marido, você separada do seu marido, o marido separado da esposa, é briga dentro de casa. O que é que ele quer? É ver você atolado em problemas, é ver você desacreditando do Senhor. Essa é a finalidade do diabo. O que ele quer? É ver pessoas encarceradas, é ver pessoas algemadas, é ver pessoas morrendo, é ver pessoas se autodestruindo, porque a Bíblia diz que ele é um ladrão. E ele trabalha fortemente para apagar esse brilho poderoso que há nas nossas vidas, que é a luz do poder do Evangelho. Irmãos, mas ele nunca será maior do que aquele que está em nós. A Bíblia diz: maior é o que está em nós, maior é o que está em mim, maior é o que está em você, maior é aquele que nos chamou, irmãos, maior é aquele que diz: vocês são como estrelas nessa terra. Sabe, irmãos, quando nós chegamos em certas cidades, em determinados lugares, existem outdoor com mulheres lindas, com homens muito bonitos, meu marido é mais, tá bom? Com homens muito bonitos, divulgando coisas boas, outdoor, com pessoas famosas. Mas a Bíblia diz: os meus filhos nessa terra são como luzeiros. Os meus filhos nessa terra, eles estão nessa terra para levarem a minha luz, para levarem o meu brilho, para levarem o meu poder. Sabe, irmãos, hoje, louvado seja Deus, o brilho de Cristo está dentro das prisões. O brilho de Cristo está fazendo mulheres que se autodestruíram, mulheres que tiraram a vida de outras pessoas, elas estão sendo alcançadas, irmãos, dentro das prisões. A luz do Evangelho está evadindo as trevas.
E nas prisões existem mulheres sendo libertas. Encontrei uma amiga minha lá no shopping essa semana e ela disse: Sandrinha, eu estou ajudando lá no Rema Prisional. E toda roupa que tem em casa que não serve mais, eu levo a luz brilhando naquele lugar. A provisão de Cristo chegando na vida daquelas mulheres. A alegria do Senhor chegando no coração de mulheres que olharam para si e disseram: minha vida acabou. Jesus entrou na prisão, irmãos, e disse: todo jugo de Satanás, toda treva no entendimento, seja rompida, seja desfeita. E mulheres estão hoje, irmãos, dentro da prisão, confessando Jesus como Senhor e Salvador. Oh, glória! Mulheres estão saindo de lá de dentro, diferente. Então, irmãos, aqui fora, nós temos a alegria de dizer: aquele que não conhece a Cristo, aquele que é descrente, que não consegue ver, irmãos, não julgue quem não conhece. Mas olhe para aquela pessoa e diga, e saiba, e tenha certeza que na vida de cada um de nós carregamos algo chamado misericórdia. E a misericórdia, através das nossas vidas, batendo na porta, ei, deixa eu entrar. Eu posso entrar hoje. Quantas pessoas, sabe que tem gente aqui que tem dias que tem andado nesse lugar, mas o seu coração não está conseguindo compreender as coisas celestiais. Mas, igreja, nessa noite eu convoco você e eu convido você a orar para que esse poder que tem impedido que essa pessoa enxergue o poder da glória de Deus, a luz do Evangelho, o poder de Cristo que tem sido pregado neste lugar, que alcance esse coração e que seja rompido. Satanás, eu repreendo toda a influência sua sobre esse coração, e eu declaro a luz de Cristo entrando nesse coração em amor e mudando poderosamente essa vida em nome de Jesus. Irmãos, que as pessoas olhem para nós e que vejam a luz de Jesus. Sabe, irmãos, uma coisa que me entristece é saber que tem crente que tem vergonha de falar de Jesus. Gente, você está com vergonha de falar de quem te sustenta, de quem te salvou e vai te levar para o céu, que te ajuda, te dá força para trabalhar, que paga tuas contas, que te faz feliz, que sara tuas feridas, que muitas vezes você tem tumores que foram sarados, que secaram, que foram sarados pelo poder do nome de Jesus, e que você nunca nem vai ficar sabendo que você recebeu a manifestação de cura na sua vida e no seu corpo. Então, irmão, seja impulsionado. Eu quero impulsionar a igreja de Jesus. Aqueles que vieram aqui nessa noite, que talvez não estejam entendendo muitas coisas. Você ouviu nessa noite que há um poder nesse mundo lá fora, que cega os olhos do entendimento dos cristãos. Mas há um poder sobrenatural nesse lugar que diz: há uma luz que aonde eu for, ela vai brilhar. Olha, não importa qual é o bairro que você mora, como é a sua casa, há uma luz presente naquele lugar, em manifestação para abençoar a vida das pessoas. Ah, irmã, mas eu moro com alguém tão idólatra. Não seja incrédulo. Nós somos chamados para lidarmos com a incredulidade, crendo que a incredulidade ela vai ter que se curvar. Irmãos, todos nós éramos incrédulos, mas um dia nós dizemos: chega, eu quero Jesus, chega, eu não aguento mais. Sabe, irmãos, hoje eu sei que muitos aqui pensam como eu. Se hoje dissesse assim: vamos, todos que já são crentes, aceitar Jesus de novo, não ficava um sentado. Estou certo ou não estou? Vinha todo mundo e dizia: eu vou aceitar Jesus. Quantas vezes é preciso? Graças a Deus que nós só precisamos fazer isso uma vez, mas nós repetiríamos quantas vezes fosse necessário, porque nós temos uma vida leve. Oh, glória! Louvado seja Deus! Como luzeiros, irmãos, seja uma pregação aonde você for. Como luzeiros, como eu ouvi um pastor dizer lindamente esse dia, seu púlpito muitas vezes vai estar no seu trabalho.
Como luzeiro, seu púlpito muitas vezes vai estar no caminho do seu trabalho. Como luzeiros vai estar na sua escola. Como luzeiros vai estar onde você estiver. O púlpito vai estar presente. O pregador, aquele que foi chamado para reconciliar o mundo com Deus, irmãos, ele não fica só em um púlpito dentro da igreja. Mas nós fomos chamados como luzeiros para brilhar na vida de outras pessoas, para sermos bênção na vida de outras pessoas e para trazermos a luz e o poder do evangelho para a vida dessas pessoas. Então Jesus Cristo diz, irmãos, no livro de João, capítulo 9, versículo 5. Preste atenção nesse versículo aqui. Eu acho esse versículo tão lindo. A Bíblia toda, ela é muito linda. Capítulo 9, verso 5 do Evangelho de João, Jesus disse, olha, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Agora vamos lá para Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 14. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 14. A Bíblia diz, 5,14. A Bíblia diz o que, irmãos? Vamos todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Então o início do versículo diz que quem é a luz do mundo? Amém. Então nós somos a luz do mundo. Aí diz, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Então, irmãos, a Bíblia diz, olha, se você pega uma luz e tira de um lugar onde ela não consegue iluminar todo o ambiente e coloca em um lugar alto, ela vai iluminar. A Bíblia diz aqui, olha, ela vai resplandecer e ela vai iluminar toda a casa. Lá no Salmo 91 diz que o Senhor nos colocou em lugares altos. Nós não estamos mais naquele lugar baixo, naquele lugar ruim e escuro. Nós estamos em um lugar alto. Então, quem está em um lugar alto, ele tem todas as possibilidades de iluminar como luzeiros, como luz nesse mundo, mais lugares, mais ambientes, principalmente aonde formos. Aí diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém, irmãos? A Bíblia diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Que as pessoas vejam essa luz nas nossas vidas. Que a palavra de Deus esteja iluminando todas as áreas das nossas vidas. Sabe, irmãos, quantas vezes nós mesmos seremos os nossos inimigos? Mas há uma luz que diz, eu estou aqui para te ajudar. O Filho de Deus que sabe o que ele é em Cristo, irmãos, ele não deixa o Senhor. Ele não desvia, porque ele sabe quem ele é. Não existe nada que o mundo apresente, por melhor e por maior que seja, por mais que aparente beleza, por mais que aparente tudo que aquela pessoa sempre sonhou, mas se ela escolher o Senhor, se ela escolher o poder do Evangelho, ela nunca vai negociar quem ela é em Cristo. Ela nunca vai negociar o que Cristo fez na sua vida. Ela não vai trocar por nada neste mundo. A Bíblia diz, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. A palavra de Deus nos diz, Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Esse versículo nós lemos bastante. Nós amamos esse versículo, amém, irmãos? Nós amamos esse versículo que diz, pois ele nos resgatou do domínio. Ou seja, nós fomos tirados, irmãos, do domínio
das trevas e Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Oh, glória! Verso 14, por favor. Aí diz, e nele temos a redenção. Oh, glória a Deus! E nele temos o perdão dos nossos pecados. Para sempre, irmãos. Para sempre. Nós temos o perdão dos nossos pecados. Lá no livro de João, capítulo 12, versículo 46. João, capítulo 12, verso 46, por favor. Vamos para lá, o Evangelho de João. A palavra de Deus nos diz, eu vim ao mundo como o quê, irmãos? Oh, glória! Você pode dizer, Jesus Cristo é a luz da minha vida. Aí ele diz, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça aonde, irmãos? Não pereça nas trevas, irmãos. Ele diz, olha, eu vim ao mundo como luz, para que todos aqueles que me receberam, todos aqueles que me têm nas suas vidas, nunca mais permaneçam nas trevas. Oh, glória a Deus! Deus é bom. Uma poderosa luz, irmãos, raiou no nosso coração. Eita, glória a Deus. Sabe, irmãos, se meditarmos nas palavras que Cristo tem para as nossas vidas, irmãos, não existe nada nessa vida que a gente não consiga superar e levantar a nossa cabeça e seguir adiante, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, abençoados e vivendo uma vida abençoada em Cristo. No livro de Provérbios, irmãos, capítulo 20, versículo 27, Provérbios capítulo 20, versículo 27. A Bíblia diz, o Espírito, aqui vai ficar uma versão, deixa eu ler essa que eu coloquei aqui. Diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Aí nessa versão que eu tenho aqui diz, a inteligência e o discernimento humano revela tudo o que se passa no corpo. Então o nosso espírito hoje, irmãos, é a lâmpada do Senhor. Não existe lugar nessa terra e nesse mundo no qual nós possamos nos esconder dele. Lembra de Adão, irmãos? Todos os dias o Senhor vinha e tinha um momento muito especial com Adão. Depois da queda, quando Deus chegou, Adão ficou com vergonha e se escondeu porque estava sem roupa. Sabe, irmãos, todos os dias, como luzeiros, como filhos amados do Senhor, todos os dias o Senhor não falta nas nossas vidas. É uma presença, irmãos, que nós não pagamos para ter, nós não fizemos nada para ter, nós temos de graça e que nós devemos super valorizar isso que nós temos hoje, que é essa presença poderosa, que é essa presença que nos alcançou e que nos ama e que diz hoje, vocês são luz neste mundo. E como luzeiros, irmãos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e vamos ler um versículo, um texto da palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 61. E esse capítulo está dizendo exatamente algo que aconteceu nas nossas vidas. Algo que nós usufruímos. Algo que nós devemos fazer nessa terra. Como filhos de Deus. Como luzeiros. Como filhos que foram chamados para reconciliar o mundo com o Senhor. Amém, irmãos? Então no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 diz: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias de salvação aos pobres. Você crê? Aqui quando diz pobre, não é literalmente, não está falando de finanças, mas se porventura esse poder glorioso chega na casa de alguém que não tem uma condição financeira, tudo vai mudar por causa da presença do poder do Evangelho nesse lar. E se aquela pessoa já tem dinheiro, toda dor,
todo sofrimento, toda solidão, toda angústia, todo vazio daquela casa de luxo, ela também vai sair por causa do poder glorioso do Evangelho naquela casa. Amém, meus irmãos? Então diz assim, para levar as boas notícias de salvação aos pobres. Aí diz, ele nos enviou para consolar os que estão de coração quebrantado. Você pode dizer, o Senhor me enviou para consolar. Irmãos, não existe coração que seja duro o suficiente para Deus. Eu vou repetir. Não existe coração de pedra que, se ele decidir pelo Senhor, a sua vida será poderosamente abençoada e transformada. Por mais que seja alguém desacreditado. Sabe, irmãos, o ser humano muito facilmente desacredita de alguém, não precisa muito. Não. Porque é isso que Satanás quer. Ele quer nos ver desacreditando uns dos outros. Olhando para alguém com muito potencial, mas desacreditando por uma razão ou outra. E dessa forma, irmãos, às vezes existem pessoas que são luzeiros no Senhor, desistindo de si mesmo, desistindo do seu potencial, desistindo da sua capacidade. E quantas pessoas, irmãos, têm deixado de usufruir desse brilho tão poderoso nas suas vidas? Porque tem decidido que a sua vida precisa ser do jeito que ela acha que é, do jeito que ela quer que seja. Quantas pessoas têm deixado de olhar para a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, para olhar para a sua própria vontade, para a sua autossuficiência? Irmãos, por mais que o ser humano seja inteligente, por mais que o ser humano seja criativo, por mais que o ser humano tenha conhecimento, mas vale a pena darmos ouvido às instruções, vale a pena ouvirmos a palavra, vale a pena obedecermos a palavra e vale a pena seguirmos a direção do Espírito Santo de Deus. Irmãos, vale a pena. Sabe que ouvirmos só por ouvirmos, muitas vezes não vai trazer o resultado que você tanto espera. Quantas vezes você tem estado nesse lugar, mas você sai daqui do mesmo jeito? Quantas vezes a sua frustração chega e vocês saem de mãos dadas do mesmo jeito? Quantas vezes situações que a palavra de Deus lindamente está tratando nesse lugar, você não deixa que ela alcance áreas da sua vida que precisam ser alcançadas, porque você tem vivido uma autossuficiência individual, uma autossuficiência sua. Mas a palavra de Deus nos apresenta, irmãos, aquilo que tem o poder de nos colocar diante do Senhor. Sabe, irmãos, um dia desses, meditando sobre algo que o apóstolo Paulo diz. E quando nós vamos meditar sobre isso que ele diz, é algo muito forte. A Bíblia, o apóstolo Paulo diz: já não vivo mais eu. Eu já não vivo mais eu. Quais as áreas que a gente pode parar agora e dizer: será que nessa área aqui realmente eu tenho deixado Cristo viver em mim? Será que nessa área eu tenho realmente decidido fazer as coisas certas, de forma certa, obedecer a Deus? Porque hoje nós podemos ler o sucesso que foi a vida do apóstolo Paulo. Foi um sucesso. Ele é famoso. Ele será
conhecido enquanto o poder do evangelho for pregado na terra, o nome do apóstolo Paulo será citado por todo mundo. Ele é famoso. Mas ele disse: eu já não vivo mais eu. Ele abriu mão dele. É sair por aquela porta e olhar para as nossas atitudes e não abrir mão delas. E aí, como dizer, já não vivo mais eu? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é só falar, irmãos. É falar e cumprir. Não é só desejar viver uma vida que agrade a Deus. É viver. Isso é já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo abriu mão do luxo. Eu sei que foi um propósito específico e um chamado específico. Mas por coisas bem insignificantes, por coisas sem valor algum, por coisas que Deus nunca deu valor, nunca deu preço, nunca. Mas que nós, com o nosso olhar, supervalorizamos e colocamos aquilo como prioridade e vamos viver sendo guiados por algo onde a palavra de Deus diz: se declaramos, se nós declaramos, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, você não vai mais dormir com seu namorado a partir de hoje. Seu namorado é seu namorado, não é seu marido. Pois bem, se tiver pedra aí pode guardar, viu? Porque eu não estou preparada não. Sabe, irmãos, tem uma hora que tem que ser dado um basta. Porque quando nós declaramos, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e somos salgado, azedo. Sabe, irmãos, tem hora que o azedo e o salzinho, ele quer cair com força na nossa vida. Sim, eu não sou perfeita não, meus irmãos, mas quando o sal chega eu reconheço. Pisei na bola. E tem o meu Senhor que eu corro para Ele. Eu não vou correr para ninguém. Eu vou correr para quem é devido. Mas depois eu corro para o meu mestre. E me jogo diante dele e digo: Senhor, pisei na lama e errei. Mas há um socorro bem presente na hora da dor. Há um socorro que nos socorre na hora que nós admitimos que nós erramos. O Espírito de Deus diz à igreja: como luzeiros de Cristo, saia deste lugar dizendo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Isso, irmãos, é evangelho. Evangelho é você dizer: eu sei que a palavra diz, eu sei o que a palavra diz, e eu não devo passar dessa linha, porque a palavra diz que eu devo estar em obediência. Aí você diz: irmã, eu não, hoje foi um dia puxado, um dia divertido para a galera do diaconato, uma festa linda que eles fizeram hoje, foi lindo, foi maravilhoso. Sei que vocês estão com sono, contando as horas para casa. Mas Deus nos trouxe aqui essa noite para dizer: lembre-se, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, irmãos, essa palavra não constrange, mas ela convida. Se você está se rendendo a ela, seja obediente. Nós estamos cheios da palavra, irmão. Não é para se amostrar, não é para mostrar que sabe mais do que ninguém, mas é para ser mais humilde, é para pedir desculpa, é para pedir perdão, é para se arrepender, é para dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você está com seu namorado, você vai para a cama com ele mais alto.
Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.